Boa noite, Fael. Eu me chamo Antônio. Tenho 56 anos e moro em uma chácara próximo a Londrina, no Paraná. Este fato ocorreu no ano de 2015 em outra chácara que eu morava na época. A mesma ficava no município de Antonina, interior do Paraná. Bem, era época de quaresma, e se não me engano, era uma quinta-feira de lua cheia. Eu estava sozinho na chácara, pois a minha esposa só vai nos finais de semana. Então, como eu trabalhava com plantação e criação na chácara, eu ficava lá durante a semana e às vezes aproveitava para levar a mulherada. Claro, tudo no sigilo. Então, nessa quinta-feira santa de lua cheia, por volta das 18 horas, eu estava sentado no alpendre da chácara e a vista dali do alpendre dá para uma mata e ao longe eu posso ver o cercado das minhas terras. Estava ali sentado, fumando e mexendo no celular. E foi quando eu ouvi uma das minhas vacas mugindo alto, e isso continuou por um tempo, até que eu observei mais atentamente e vi que, na verdade, a vaca estava tentando proteger o seu bezerro de algo que estava esgueirando por detrás das árvores um pouco mais adiante. Então, eu saio do alpendre e me aproximo um pouco para tentar obter uma visão melhor. Mas como eu não vi nada de estranho, eu achei que a vaca estava louca. Pois quando se mora no campo, vez ou outra, você vê os animais fazendo coisas fora do comum. Esquisitices mesmo. Bem, eu voltei a rolar a tela do meu telefone, vendo algumas fotos picantes que amigos mandaram nos grupos de WhatsApp. A vaca continuou mugindo, e eu achei isso muito estranho. Então, como já estava escuro, eu decidi ir até onde ela estava, pois talvez ela poderia estar atolada no barro, ou simplesmente me chamando. Outra esquisitice dos bichos do campo. Liguei a lanterna do meu telefone e fui caminhando devagar, pois como havia acabado de chover, o mato estava escorregadio. Quando desci cerca de 21 metros da vaca, eu percebi que algo a poucos metros dela se aproximava como uma onça, mas não parecia ser uma onça. Parecia um cachorro muito grande. Aquilo não havia me notado ainda, pois estava de olho no bezerro e a vaca mugia para afastar aquela coisa do seu filhote. Instintivamente, eu chamei aquela coisa que eu acreditava ser um enorme cão, porque eu sou muito estúpido. Então, a criatura olhou para mim, virando apenas os olhos na minha direção e com a cabeça na direção do bezerro. E em vez de virar a cabeça para o lado, na minha direção, como um cão deveria fazer, neste ponto, ele não fez. Eu estava um pouco assustado, então eu corri para dentro de casa. Eu lembrei que era quaresma, então aquele enorme cão só poderia ser um lobisomem. O sinal de internet naquele lugar era muito ruim, mas eu consegui da janela filmar a vaca, e como ela era branca, dava para ver um pouco, e também o barulho da vaca mugindo, e daquela coisa urrando ou roncando, eu não sei ao certo. Eu mandei no grupo dos meus amigos pelo WhatsApp e disse que estava em sérios apuros, e por favor, alguém viesse até a minha chácara, mas todos eles levaram na brincadeira e ninguém acreditou em mim. Bem, eu tinha que fazer algo. Eu não podia deixar a Amélia enfrentar aquela criatura sozinha. Sim, Amélia era o nome da vaca. E não me perguntem o porquê, pois foi a minha esposa que deu. Eu peguei um pedaço de pau
Enrolei um pano na ponta e passei óleo diesel no pano. Coloquei fogo e fiz uma tocha. Eu lembrei-me que quando criança, um amigo havia me dito que alho e um crucifixo era eficaz contra esse tipo de demônio. Um negócio assim. Pois eu nunca gostei de nada relacionado ao sobrenatural. Pois eu sempre fui um medroso. Então, eu preferia não acreditar do que me prevenir. Peguei um crucifixo e algumas cabeças de alho e coloquei no bolso da calça. Me enchi de coragem e corri para salvar a Amélia. Mas neste ponto, não era a Amélia que estava em apuros, e sim o Aguinaldo. Sim, o bezerro que era filho dela. Eu via uma forte movimentação onde estava Amélia, e ela mugia muito mais alto e parecia lutar com aquela coisa. Quando me aproximei com a tocha, eu pude ver aquele enorme cão negro dos infernos em cima de Amélia. Ela dava pinotes, tentando o derrubar, mas ele a agarrava e a mordia no pescoço. Aquele bicho era uma mistura de cão com gente. A coisa era grande, tinha pelos negros e falhados por todo o corpo, orelhas grandes, focinho com dentes afiados e olhos amarelos que brilhavam na escuridão. Eu era muito medroso, mas eu não podia deixar aquela criatura machucar a minha vaca. Eu reuni a coragem que eu tinha e acertei a tocha nas costas da criatura. Um pouco do querosene do pano caiu nas costas do bicho e ficou pegando fogo por alguns segundos, até ele se soltar de cima da vaca, cair no chão e se debater na terra, fazendo o fogo em suas costas se apagar. A Amélia se levantou e correu para perto do filho. E um cheiro de pelo queimado com carniça tomou conta do ar. Então a fera se levantou e urrou ferozmente para mim. Eu meti a mão no bolso, peguei os dentes de alho e atirei no bicho. Admito que ele ficou parado por uns 2 ou 3 segundos sem entender nada. Mas, além disso, o alho não surgiu nenhum efeito no monstro. Aquele demônio veio para cima de mim em uma velocidade surreal. Caí de costas, o segurando pelo pescoço e tentando evitar as suas mordidas. Com uma das mãos, eu peguei o crucifixo no bolso e coloquei na testa da criatura. Mas também não surgiu nenhum efeito. Ficamos lutando por alguns segundos, que pareceram horas. E nesse meio tempo, a fera havia me ferido bastante com mordidas e arranhões, e a minha única salvação era a tocha, que na hora que cair para trás, no impacto, a tocha rolou no chão a 2 metros de mim. Eu posso dizer realmente que eu achei que seria o meu fim. Mas a salvação logo apareceu. Amélia, com um golpe certeiro, deu uma chifrada nas costas da criatura, o jogando longe. O lobisomem, muito irritado, logo se levantou e partiu para cima da Amélia. E como eu disse, eu sou muito medroso. Mas neste momento, a adrenalina já havia tomado conta de mim, e eu não ia deixar aquele demônio maldito machucar a minha vaca. Rapidamente eu peguei a minha tocha e novamente eu dei uma paulada com muita força nas costas do bicho, mas desta vez, infelizmente, eu não consegui incendiá-lo. A criatura soltou um urro e veio para cima de mim. E desta vez, eu acertei o fogo no meio da sua cara. E para completar, a Amélia o chifrou novamente, e desta vez com muito mais força. E quando o bicho se levantou, estava eu a poucos metros dele, apontando a tocha em sua direção,
e a Amélia do meu lado, pronta para atacar. E sabendo que não teria êxito, a criatura deu um urro que eu acredito ser de ódio e recuou para dentro da mata fechada. Naquela noite, eu fiz uma fogueira perto do curral e fiquei de tocaia até o dia clarear. Então, quando os primeiros raios de sol apareceram, eu retornei para casa, tomei um banho e fui descansar. E pouco tempo depois, eu sou acordado pela minha esposa e ela me viu todo arranhado e me acusou de traí-la, pois na cabeça dela, aquilo era arranhões de mulheres. Expliquei toda a história para ela e disse que a Amélia e Aguinaldo estavam de provas, mas quem disse que ela acreditou? Eu a chifrei por vários anos e ela nunca desconfiou de nada. Mas quando eu realmente não faço nada, ela me acusa de traição. Tentei explicar e mostrar as provas, como pegadas no chão e também arranhões na Amélia. Mas quem disse que ela queria saber de história? Ela se separou de mim por um tempo. Mas quem disse que essa mulher consegue viver longe de mim? Ela me perdoou por aquilo que eu não fiz. E poucos dias depois, já estávamos juntos novamente. Porém, ela não acreditou na história do lobisomem. Por favor, Fael, não esqueça de mudar os nomes neste relato, pois ela também assiste o seu canal e conhece muito bem essa história. E engraçado que ela acredita nas histórias que os outros mandam para você, mas na minha, que é verídica, ela não acredita. Boa noite. Boa noite, me chamo Carlos e moro na cidade de Araucária, no Paraná. O relato que eu tenho para contar é de uma pescaria em época de quaresma. Foi quando resolvemos ir pescar, eu e os meus dois amigos, o Edson e o Irineu. Hoje em dia, o Irineu está em Goiânia e o Edson está nessa mesma cidade no Paraná. Bem, é muito difícil ver ele, e faz tempo que já não o vejo, mas se perguntar para eles, com certeza eles vão relatar a mesma coisa, o mesmo fato que eu passei, que aliás nós três passamos. Bem, gostávamos muito de pescar de madrugada, e também gostávamos muito de acampar. E tinha vezes que nós íamos e passávamos 3 dias direto pescando. Então teve um dia que resolvemos sair para a pescaria e nem demos bola que era época de quaresma. Mesmo porque não ligávamos muito para isso, para essas superstições. Mas não podemos esquecer que geralmente na quaresma é quando os supersticiosos e os religiosos intensificam os seus trabalhos religiosos. E isso com certeza atrai as entidades que eles invocam. Então, mesmo assim, não ligamos para isso e fomos pescar. Moramos na região de Curitiba e aqui tem um rio que se chama Iguaçu. Nessa cidade chamada Araucária. E o rio Iguaçu vem de São José. E lá é a nascente desse rio. E ele passa por aqui pelo meio de Araucária. Nesse dia estava uma noite muito fria. E nós três estávamos desempregados e sempre pescávamos peixes para vender. E assim
conseguíamos alguma renda. E foi então que a gente levava o que tinha em casa para lanche. E assim, a gente almoçava e até jantava nas pescarias. E para complementar, a gente sempre assava um peixe, quando pegava. Mas geralmente a gente pegava peixes, porque nós conhecemos os melhores lugares para se pescar. E então fomos nesse lugar, aonde gostávamos de pescar. E assim nós pegávamos muitos peixes. E dava tranquilo para cada um pegar a sua parte e vender, e assim conseguir algum dinheiro. Bem, e era assim que levávamos a vida. E era divertido, pois tudo isso era um hobby. Bem, nós não pescávamos no rio Iguaçu, mesmo porque está poluído, mas pescávamos nos pequenos pesqueiros. E usávamos o rio Iguaçu somente como travessia. Porém, nós íamos nas lagoas que são limpas, e ali dava para pescar. E nesse dia que estávamos ali pescando, se não me falho a memória, era no ano de 1998, em uma época de quaresma. Esse lugar que estávamos pescando, nós o apelidamos de Rio do Bolinha, pois nós apelidávamos os rios com os nomes que nós mesmos inventávamos. E assim, identificávamos os pesqueiros onde pegava mais peixe. Bem, essa era a nossa jornada de pescaria. E quando chegamos no local, armamos as redes, demos uma volta com a fisga na mão e na outra o farolete para iluminar os peixes na água. Mas nesse dia achamos estranho, porque aquele era um lugar muito bom que sempre havia peixes. Só que nessa primeira volta que a gente deu, não apareceu peixe nenhum. Bem, não demos muita bola para isso. Então, resolvemos voltar para o acampamento, para fazer uma janta e jogar um pouco de conversa fora. E com isso esperar o tempo passar, para ver quantos peixes as redes já tinham pego. Então, durante esse tempo que cortamos lenha, fizemos o fogo e fizemos a janta. Depois que jantamos, conversamos um pouquinho. E quando me dei conta, já era meia-noite. Foi aí que começou os barulhos estranhos no mato ao nosso redor. Começou uns barulhos de passos pesados caminhando, quebrando os galhos e os matos ao nosso redor. Parecia uns passos de um animal quadrúpede. E nós começamos a ficar espertos com isso. De repente, eu estava sentado em uma árvore caída no chão, e os meus amigos de pé diante de mim, e eu com um farolete na mão. Mas quando eu vi, logo se desprendeu um palanque de uma árvore em cima de mim, e aquilo caiu bem atrás de mim. Aquele palanque que caiu meio que tremeu o chão. E rapidamente olhamos com o farolete. Então procuramos entre as árvores o que estava fazendo aquele barulho muito alto. Eram barulhos de graveto se quebrando e árvores balançando. E também passos de animais grandes ao nosso redor. Mas mesmo procurando com o farolete, a gente não viu nada. Daí então, olhamos um para o outro e vimos que não era uma boa ideia ficar ali. Bem, nós não éramos do tipo medrosos. Só que nesse dia, é interessante salientar que um olhou para o outro e os três concordaram juntos de ir embora. Pois percebemos que estava realmente muito estranho aquelas movimentações ao nosso redor.
E naquela mesma hora, levantamos o acampamento. E logo depois que a gente jantou e esfriamos a panela quente no rio, guardamos o café na garrafa, esfriamos os bules e a trempe. Guardamos tudo dentro dos sacos, colocamos no bote, desmanchamos a barraca e ajeitamos todas as coisas como sempre fazíamos na hora de ir para casa. Bem, nós ajeitávamos a nossa bagagem no meio do barco. E naquela época nós usávamos varejão, pois não usávamos nem remos e nem motor. E o varejão é um tipo de taquara de bambu bem comprida. E como ele é muito comprido e forte, nós colocamos no fundo do rio para empurrar o bote. E assim a gente consegue remar contra a correnteza com mais facilidade. E nesse dia, quando entramos no bote, já estávamos indo recolher as redes. Mas antes de recolher as redes, já estávamos fachando. Bem, o que é fachar? Fachar é pegar a isca na mão e olhar com farolete na água para ver se aparecem os peixes para a gente fisgar. Bem, achamos isso muito estranho, porque os melhores lugares que sempre apareciam peixes, não apareceu nada, não tinha peixe nenhum. E a esse ponto já estava muito estranha a situação ao nosso redor, pois havia muitos barulhos no mato e cochichos e resmungos que pareciam pessoas. Bem, quando eu levantei para pegar a rede, o Edson logo falou: "Olha, vocês tomem cuidado nessa esquina, porque isso que tá bem na nossa frente chama-se boca de rio." Nós estávamos no bote, indo da ponta de um rio para o outro. O Edson disse que ali tinha um tipo de caixa de abelha e uns eucaliptos. E também uma mata fechada que tem a fama de ser assombrada. Ele também disse para nós tomarmos cuidado na hora de tirar a rede. E quando eu fui me agachar para desarmar a rede, eu escutei passos pesados na minha frente, quebrando gravetos. Porém, eu não enxergava nada. E mesmo clareando com o farolete, eu não conseguia ver nada. E somente mesmo escutava os barulhos. O Edson gritava para mim sair dali ligeiro. Eu desamarrei aquela rede muito rápido e joguei no saco e colocamos no bote. O Edson pegou o rio Iguaçu contra a correnteza para virmos para casa. Este lugar fica com a correnteza baixa. Então, para voltar, a gente rema contra a correnteza. E na hora que ele colocou o bote no rio Iguaçu, ele dava uma remada e o bote rendia 50 até 100 metros adiante. Ia muito rápido, mais rápido que o normal. E nós estávamos assustados porque aquilo não é normal. Pois geralmente para render 50 metros adiante, precisava dar pelo menos de 8 a 15 remadas. E ele dava somente uma remada e o bote já cortava a correnteza. O Edson falou que não sabia o que estava acontecendo, pois parecia que uma força sobrenatural estava empurrando o bote. E essa coisa queria que nós não ficássemos neste lugar. Depois de um tempo, logo estávamos nos aproximando da ponte. E perto da ponte, em cima do gramado na barranca do rio, tinha muitos trabalhos religiosos no chão. Bem, alguns chamam esses trabalhos de saravá e outros chamam de macumba, mas nós chamamos de oferendas.
e sabemos que cada um tem o seu credo religioso e respeitamos isso. E logo que passamos dessa ponte, mais à frente tinha a primeira ponte da BR. E depois da ponte da BR, uns 500 metros acima, tinha a ponte de madeira. E é essa ponte que ligava o atalho entre o orfanato e a BR. E subindo acima da ponte, fica o campo do Pisato de futebol, aqui de Araucária. Bem, e quando chegamos perto desse campinho, estávamos ainda no rio, subindo contra a correnteza. Mas de repente, do nosso lado direito, ouvimos tipo uns pequenos uivos. E era tipo um resmungo fantasmagórico. Mais ou menos parecido com uma coruja falando na mata, do nosso lado direito. E do nosso lado esquerdo, no meio do morro, lá em cima, numa vila, um uivo muito alto que a gente não sabia se era um homem desesperado ou se era um cachorro uivando para a lua. Porém, a voz era misturada e se assimilava muito às duas coisas. Bem, eu acredito que o Edson já passou por essa situação, pois ele falou que quando passássemos por aquela parte assombrada do rio, uma coruja iria falar do nosso lado e uma criatura iria responder do outro lado. E isso era dito e feito, pois nós escutávamos aqueles murmúrios do lado direito. E quando passávamos pela ponte, do nosso lado esquerdo, escutávamos um monte de vozes. Era um monte de falação, tipo uma aldeia indígena. Eram gritos misturados com muita falação. Porém, não se entendia nada. Olhávamos e não víamos ninguém ali. Nós estávamos assustados porque nunca tínhamos passado por isso. E depois desse evento dos gritos e da falação, lá de cima do morro, escutamos aquele uivo estrondoso, que vamos dizer que se assemelha a um uivo de um lobisomem. Então, resumindo, era a coruja falando do nosso lado direito e o lobisomem respondia uivando do nosso lado esquerdo. Bem, não chegamos a ver nada daquilo, mas escutávamos claramente, em alto e bom som, aqueles uivos estrondosos que ecoavam no meio daquelas casas e condomínios daquela região. E tudo isso era terrível para nós. E à medida que nós íamos subindo o rio, cada vez que a coruja falava do nosso lado direito, o lobisomem uivava lá perto dos prédios do condomínio residencial Serra Dourada, onde tem a vila chamada Morro do Piolho. Quando remamos mais ou menos 1 quilômetro acima, nós tínhamos que entrar na Sanga. Sanga é um córrego pequeno que a gente entra para guardar os botes e os barcos. E logo que entramos com o bote na Sanga, pula uma capivara do lado do Edson. Ele estava rimando. E ele quase saltou dentro do rio com um susto. O Irineu e eu tentava conversar com ele mudando de assunto, mudando o rumo da conversa para ele se acalmar. O Edson, todo arrepiado, chegou a sentar no bote de susto com aquela capivara, pois nós já estávamos assustados com aqueles uivos e aquela coruja. E agora aquela capivara inventa de pular do lado do nosso barco. Então, aquilo foi muito assustador. Logo depois que a gente se recuperou do susto, entramos na sanguinha. E à medida que o bote ia entrando,
Fazia-se um silêncio aterrorizante e amedrontador. O bote logo se aproximava das árvores, e o rio estava bem cheio. Havia teias de aranha nas flores da água, e se nós levantasse o pé, dava para encostar nos galhos das copas das árvores, de tão alto que estava o nível da água. Aquele caminho era o único lugar seguro para nós deixarmos o bote e seguir para as nossas casas. E quando o bote ia passando, dava para escutar o pingo da gota da água que caía dos galhos das árvores. Bem, remamos mais um pouco e logo chegamos no local onde cadeávamos os botes. Cadear os bodes é prender eles com cadeado. Pegamos as nossas coisas e eu fui na frente. O Irineu foi no meio e o Edson foi atrás. E assim fomos subindo os degraus daquele morro que tinha que atravessar antes de chegar nas nossas casas. Então conseguimos cruzar aquele morro. E antes de chegar na casa do Edson, tinha um milharal que a gente tinha que atravessar. Parecia que aquele caminho não acabava nunca antes de chegarmos em nossas casas. E parecia também que em terra firme estávamos mais à deriva do perigo e do sobrenatural. Naquela noite, parecia que não havia nenhum lugar seguro para ficar. E então, cruzamos o milharal com muito medo. E se aparecesse alguma fera furiosa na nossa frente, não saberíamos o que fazer. Bem, conseguimos chegar. E o Edson já estava em sua casa. Deixamos as coisas na casa do Edson. E ele pegou o facão para nos acompanhar até o portão. O Irineu era só cruzar a rua e ele já estava em sua casa. Mas eu ainda tinha que descer 2 quadras para chegar até a minha casa. O Edson ainda se ofereceu de companhia para me acompanhar até a minha casa, mas eu falei que não. Peguei as minhas coisas e segui caminho. Eu mal saí da casa do Edson e ele já entrou para dentro batendo a porta, porque ele estava muito assustado. Quando cheguei na primeira esquina, antes de chegar na minha casa, aquele lobisomem uivou novamente de cima daquele morro, porém um pouco mais perto de mim. Era um grito ensurdecedor que fazia ecos estrondosos naquele lugar, e eu me arrepiei dos pés à cabeça. Bem, eu continuei andando devagar, porque existe o ditado que diz o seguinte: se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come. Então eu continuei caminhando normalmente até chegar na minha casa. Quando cheguei, a luz estava acesa e a minha mãe estava de joelhos dobrados, orando muito assustada. E logo que ela me viu, ela veio até mim e me perguntou se eu havia escutado aqueles barulhos estranhos. E perguntou também se eu havia visto alguma coisa na pescaria. E foi aí que eu contei para ela tudo o que a gente tinha passado. Ela simplesmente levantou a mão para o céu e agradeceu a Deus pelo fato de nada de ruim ter acontecido comigo e com os meus amigos. Bem, este é o meu relato. E ele é um fato verídico e verdadeiro. E eu confirmo a minha história para quem quiser ouvir. Boa noite.
Boa noite, eu me chamo Maria, tenho 39 anos e moro na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu faço parte de um grupo de motoqueiros que sempre saímos para nos aventurar nas estradas e sem destino certo em nossas viagens. Às vezes, montamos acampamentos e dormimos até mesmo em matas. Bem, no dia 24 de junho de 2012, era o meu aniversário de 30 anos. Então, naquela tarde de domingo, eu resolvi fazer um churrasco na minha casa. Chamei alguns amigos do motoclube e alguns familiares, e a minha mãe também estava presente. Estávamos reunidos no quintal da minha residência, assando uma carne e tomando uma cerveja. E foi quando a minha mãe resolveu tocar no assunto que me fez despertar o interesse de transformar minha curiosidade em uma aventura. Bem, trata-se de algo que eu não conhecia e acredito ser da época do meu tataravô. É uma história de botija. Um tesouro que era enterrado em vaso, garrafa ou em um saco de tecido. Bem, eu vou comentar aqui da forma como a minha mãe nos contou. Nos tempos bem antigos, ainda quando não existiam os bancos, era muito comum os grandes agricultores, fazendeiros, coronéis e comerciantes enterrarem as suas riquezas em casas ou nas matas para evitar que fossem vítimas de ladrões, bandoleiros ou outros tipos de criminosos. E geralmente essas riquezas eram convertidas em moedas de ouro ou prata e enterrados por segurança. Um grande problema é que na maioria das vezes as pessoas que enterravam esses tesouros nem sempre o faziam na presença de outros e nem mesmo de familiares, e muitas vezes o faziam em segredo. E assim, quando vinham a falecer por alguma circunstância natural ou motivo de força maior, seria muito difícil ou até mesmo impossível alguém encontrar o tal tesouro. Devido à preocupação egoísta e gananciosa por causa das riquezas deixadas enterradas aqui na terra, o espírito do falecido passava a viver O espírito do falecido passava a viver perturbado no além. E para que não continuasse vivendo com o espírito, ele aparecia em sonhos, ou até mesmo de forma materializada a alguém, uma pessoa escolhida, implorando que a mesma desenterrasse o tesouro que ele havia enterrado enquanto ainda vivia. Ele indicava o local exato e o tesouro passaria a ser da pessoa escolhida. Essa caça ao tesouro passaria a ser uma grande aventura para a pessoa escolhida, pois algumas regras eram passadas pelo espírito e a pessoa tinha que seguir à risca, ou do contrário, tudo daria errado. Nessa aventura, em caso de quebra das regras, a pessoa poderia ser defrontada por outros espíritos e ainda se deparar com formigueiros, escorpiões, caranguejeiras e emboscadas. E dentre as regras a serem seguidas pelo indicado estavam as seguintes: não contar nada a ninguém, e caso isso acontecesse, o tesouro sumiria do local indicado, e só poderia levar alguém consigo se o espírito permitisse fazer. E se fosse permitido levar alguém, o acompanhante não poderia pegar a botija, pois então ela se tornaria vazia ou cheia de surpresas desagradáveis, tipo folhas secas, areia ou insetos. A busca pela botija enterrada deveria iniciar-se à meia-noite, mas nunca em outro horário. A caminhada até a botija
deveria ser procedida fazendo o sinal da cruz e rezas do Pai Nosso e Ave Maria, que se estenderiam durante todo o percurso até o local da botija enterrada. Evitar comportamentos egoístas e gananciosos ao procurar a botija era a melhor forma de se evitar o terror nas diversas visões macabras que aconteciam durante a jornada. E era até mesmo possível alguém desistir da busca por causa do terrível medo que poderia o assolar. E era preciso ter muita coragem para resistir a tudo isso, pois as visões aterrorizantes eram inevitáveis. E quando o escolhido não conseguia cumprir a missão, ele passaria a esquecer tudo, e nada mais lembraria sobre o que aconteceu, e nem sequer lembraria mais da botija. Então, o espírito do falecido escolheria outra pessoa para continuar a missão. E aquele que cumprisse totalmente a missão seria o herdeiro do tesouro, ao passo que o espírito do falecido finalmente descansaria em paz. Bem, eu nunca fui de acreditar nessas coisas e sempre achava que tudo isso não passava de história do tinhoso ou conto dos povos antigos. Os nossos avós e pais cresceram ouvindo esses mitos e assim repassando até nós. Enfim, mas mediante a essa história, eu acabei tendo uma ideia fantástica. Bem, eu nunca dei total descrédito a essa história, pois acreditava que de fato o povo antigo enterrava as suas botijas de ouro, pois realmente não haviam bancos. Porém, a parte do sobrenatural eu sempre achei absurdo. E a minha teoria era que os mais velhos contavam essas histórias de espíritos para que ninguém que não fosse o escolhido se aventurasse a procurar a botija enterrada dos patrões e chefes de família. Bem, aproveitei que na semana seguinte, eu e mais 5 amigos motoqueiros iríamos passar um final de semana em um sítio muito antigo que ficava em Camanducaia, região sul de Minas Gerais. E naquela semana, eu tive a brilhante ideia de comprar um detector de metais e sair pelo sítio procurando moedas antigas, talheres e tudo que fosse de outra época e estivesse ali enterrado pelo tempo. Bem, todos os meus amigos se acomodaram no sítio e passamos o dia normal. Almoçamos, tomamos banho no rio, jantamos e no frio daquela noite contamos várias histórias de terror. Bem, na manhã de domingo eu já fui estrear o meu detector de metais pelos arredores do sítio. Encontrava prego, garfo enferrujado e até moedas antigas. Porém, nada de surpreendente. E quem tem ou já teve detector de metais sabe que é algo muito prazeroso. E você nunca tem vontade de parar a busca por tesouros. Naquela manhã, eu estava com a minha amiga Rosinha e os outros estavam cuidando dos afazeres do sítio. Fomos nos distanciando do sítio e entrando nas trilhas da mata que eram caminhos de escravos. Até que em certo ponto, ao lado de um enorme jequitibá, o detector de metais disparou e eu fiquei eufórica, pois pelo barulho parecia ser algo interessante. A Rosinha me ajudou a cavar e nada. Cavamos muito ao redor da árvore, mas não encontramos nada. Então, a Rosinha achou melhor chamar os outros amigos para trazer pá e nos ajudar a cavar. E enquanto ela voltou para o sítio, nesse meio tempo eu fiquei ali sentada, esperando eles.
E quando eles apareceram com 2 pás, eu já liguei o detector de metais para mostrar para eles que ali havia coisa. Porém, o detector de metais não apitou mais. Passei ele exatamente no mesmo lugar que apitava outrora, e nada. Voltamos para o sítio e eu estava muito confusa. Não entendi o que aconteceu. Daí, a Rosinha falou que, segundo a lenda da botija, o tesouro só poderia ser descoberto à meia-noite. E assim como a minha mãe contara. Eu ri e disse que era somente lenda. Mas os outros ficaram sérios e pareceram acreditarem. O Pedro até sugeriu que voltássemos lá à meia-noite. Bem, eu não estava nem um pouco convencida, mas para não ser a mentirosa, pois eu disse que o detector de metais estava mostrando algo e simplesmente desapareceu, eu fingi dar crédito à lenda e assim retornamos lá à meia-noite em ponto. Assim que chegamos, notamos que onde eu já havia cavado, a terra estava toda remexida. Pensei que talvez fosse algum animal, e logo que liguei o detector de metal, o mesmo disparou ao máximo. Cheguei até a achar que, pelo fato da terra estar remexida, alguém foi ali e colocou algum objeto de metal para pregar uma peça em mim. Porém, eu não me lembro de ninguém se ausentar por muito tempo. Começamos a cavar e logo veio um vento forte e muito frio, e aquilo era inexplicável. O vento até uivava de tão forte. Continuamos cavando e o detector no máximo apontando que com certeza havia algo ali. Mas de repente começou a subir um cheiro forte de carniça que impregnava todo o ar. E como se não bastasse, escutamos galhos se quebrando ao fundo da mata. Então paramos todos de fazer barulho e ficamos olhando fixamente na direção do barulho. E por incrível que pareça, igual acontece em filmes de terror, a nossa lanterna começou a piscar até se apagar por completo. E foi aí que vimos uma silhueta se aproximando de nós. E aquilo andava encurvado e aparentava ser um tipo de fera humanoide. E quando de repente aquilo deu um urro tão alto que parecia mais um estrondo. E daí em diante eu não me lembro de mais nada. Eu só sei que cada um correu para um lado. E enquanto eu corria, eu só me lembro de rezar e eu nem sei como cheguei no sítio. Mas quando cheguei, os meus amigos chegavam juntos também. Então trancamos tudo e aquela noite foi de total desespero, pois escutávamos uivos vindo da mata e um forte vento parecia que ia levar a casa de tão forte que estava. O vento era tão forte que levantava um poeirão tremendo e derrubava tudo em volta do sítio. Panelas que tinha lá fora, folhas e outros objetos que haviam do lado de fora. E por volta de 3 da manhã, os barulhos cessaram e só assim conseguimos dormir, mas não de cansaço, e sim de medo para não ver mais nada. No outro dia fomos lá fora para ver o estrago feito pelo forte vento. Mas por incrível que pareça, tudo estava no devido lugar e nem havia sinal nenhum de ventania naquela noite. Eu só sei que arrumamos as nossas coisas às pressas, pegamos as motos e saímos dali cantando pneu. Atualmente, aquele sítio ainda existe, porém o lugar está trancado.
O dono não aluga mais e também não vende. E ninguém sabe o real motivo do mesmo permanecer trancado por anos. E também até ficam alguns vigias por lá, a mando do dono para barrar a entrada de qualquer um. Bem, eu não sei o que de fato ocorre naquele lugar, mas pelo que passei naquele dia, eu tenho um forte palpite que seja algo sobrenatural. Boa noite. Este relato se passa quando eu tinha 8 anos de idade e era em uma sexta-feira santa de Quaresma. Os meus pais estavam separados e nesse dia o meu pai foi nos visitar. Bem, eu fiquei super feliz de vê-lo, porque mesmo estando recente a separação, eu gostava quando ele vinha nos ver, pois ficava dias e dias sem nos visitar de novo. Ele acabou nos visitando, indo embora já tarde da noite. Sendo que quando ele saiu, eu não o vi, porque eu já estava dormindo. E quando eu acordei, já era mais de meia-noite e vi que a luz da casa estava toda apagada. Um silêncio total. Eu concluí com uma certa tristeza que o meu pai já havia ido embora e eu nem o vi. Naquela época, a minha mãe sempre dormia no sofá da sala, talvez porque não quisesse encarar a separação e ver que a cama de casal ficaria espaçosa só para ela. Eu e minhas irmãs dormíamos juntas no chão do quartinho ao lado da sala. Na certa, eu caí no sono e a minha mãe ou meu pai me pusera lá para dormir. Bem, eu resolvi aceitar o fato que ele já tinha ido embora e tentei dormir de novo. As minhas irmãs e a minha mãe dormiam feito pedra e eu tentando pegar no sono, mas nada acontecia. Eu virava para um lado, para o outro e nada de ficar com sono novamente. Morávamos em uma casa que ficava de frente para uma praça abandonada. E naquela época, à noite, quase ninguém ficava na rua de madrugada e só de vez em quando tinha alguém chegando tarde de algum lugar. Mas noite de sexta-feira santa não, porque antigamente as pessoas tinham respeito por este dia e nem iam para festas ou bailes. E estava aquele silêncio lá fora, e eu tentando dormir. De repente, comecei a escutar do lado de fora, passando pela rua, barulhos como o trotar de um cavalo. Mas que trotavam bem devagar, mas mesmo assim, eu podia ouvir o barulho dos cascos da pata batendo no chão. O barulho era contínuo, com aquele trotar de cavalo devagar, igual dos cavalos treinados. Porém, eu ouvia nitidamente o barulho do casco da pata bater no chão, e tinha um certo momento que o barulho dava uma pausa, mas logo em seguida continuava. O barulho da pata de cavalo ia passeando pela rua de frente da minha janela, para lá e para cá. Ia de um lado para o outro da rua, dando voltas na praça, indo e voltando naquele mesmo ritmo, trotando devagar, dando uma pausa. E algumas vezes aquilo dava um relincho e logo continuava em seguida. Comecei a ficar cabreira com aquele barulho lá fora. Tentei dormir de novo para esquecer aquilo, mas o sono não vinha de jeito nenhum. Olhava para as minhas irmãs ao meu lado e a minha mãe lá na sala roncando, e ninguém nem se mexia, continuavam dormindo.
e a pata de cavalo continuava andando para lá e para cá. Parecia que queria chamar a minha atenção. Então eu comecei a ficar assustada com aquilo. Afinal de contas, o que um cavalo estaria fazendo ali, àquela hora da madrugada? Pois nem existiam cavalos por perto. Bem, fiquei tentando não pensar naquele trotar lá fora, e muito menos naqueles relinchos, mas era impossível. O cavalo, ou seja lá o que era, parecia que queria chamar a minha atenção. Então, resolvi me levantar de junto das minhas irmãs e fui em direção da janela para espiar e ver o que era para tirar de vez aquele medo da minha cabeça. A janela de nossa casa era uma janela de madeira e tinha umas frestas horizontais que era possível ver um pouco a rua do lado de fora. E dava para ver os pés de uma pessoa passando, por exemplo. Enfiei a minha cara nestas frestas horizontais e pude ver a rua deserta, assim como a praça. E de repente, lá veio o trotar das patas do cavalo. O barulho foi chegando perto, mais perto, e quando foi se aproximando, aí sim, eu pude realmente ver que eram patas de cavalo se aproximando. Eu só vi as patas, pois pela fresta não dá para ver o corpo. Então, eu continuei espiando pela janela. E quando as patas de cavalo passaram trotando em frente à minha janela, elas pararam. E foi aí que eu fiquei gelada. Parecia que aquilo parou para me ver, mesmo a janela estando fechada. Eu senti algo muito ruim quando as patas pararam e pareciam olhar para mim que espiava pela janela. A pausa que o cavalo, ou sei lá o que era, fazia enquanto ficava andando de um lado para o outro, era justamente em frente à minha janela, e eu fiquei branca de medo. Eu saí correndo da janela, e o meu coração parecia que iria sair pela boca. E parecia que aquela coisa lá fora estava me vendo. Eu pulei em cima das minhas irmãs com muito medo, porque eu vi que aquela coisa sabia que eu estava ali na janela. E o pior, enquanto eu estava tentando dormir, os passos de cavalo iam para lá e para cá, e davam uma pausa sempre, e vez por outra dava aquele relincho estridente. E eu pude ver com os meus próprios olhos que a pausa era em frente à minha janela. Ou seja, aquilo sabia também que eu estava acordada, ouvindo ela passar para lá e para cá. Eu suava frio e o trotar de cavalo foi aumentando, ficando mais forte, e continuava passando pela rua de um lado para o outro e sempre parava em frente à minha janela. Eu rezava, tremia ao mesmo tempo, sacudia as minhas irmãs que elas nem se mexiam. A minha mãe também continuava dormindo. E foi então que de repente bateram tão forte na janela que parecia que queria arrombá-la. Alguém ou algo dava murros na janela e batia com tanta força que parecia que queria realmente derrubar a janela. Eu fiquei mais apavorada ainda, porque acho que era aquela coisa que trotava, que estava andando lá fora e que ficou com raiva porque sabia que eu estava vendo ele pelas frestas da janela. O trotar do cavalo continuava para lá e para cá, mas agora era muito mais intenso, mais forte, e parecia que estava com raiva que eu estava olhando pela janela. E ao mesmo tempo, junto com o trotar forte do cavalo, as batidas raivosas que davam na janela, pois parecia que alguém estava com muita raiva batendo forte na janela, e aquilo fazia um estrondo enorme, afinal era uma janela de madeira. E o mais incrível é que ninguém da minha família ouviu, e continuavam dormindo feito pedra. E esta bateção forte na janela, e o trotar do cavalo, e aqueles relinchos, continuou até quase amanhecer.
E só depois disso eu consegui finalmente me levantar e ir até a sala para perto da minha mãe. Ela finalmente acordou e viu que eu estava assustadíssima e juntou as duas poltronas para eu dormir ali ao lado dela, porque no sofá não cabia mais de uma. Finalmente eu pude dormir, mas quando eram 7 horas da manhã, precisamos nos levantar porque a minha mãe iria junto comigo e as minhas irmãs no centro espírita, que ficava bem longe do bairro onde morávamos. E era preciso levantar cedo para chegar lá e pegar o início das sessões. Eu me levantei com os olhos, pareciam cheios de areia, e minha família pôde ver que eu não dormi nadinha. Minhas irmãs perguntaram o que tinha acontecido, e então eu contei para elas e para a minha mãe o que aconteceu na noite anterior. E elas ficaram assustadas, porque realmente ninguém tinha cavalo naquela vizinhança. E ficaram achando que poderia ter sido a mula sem cabeça. A minha mãe tentou explicar os murros na janela, dizendo que talvez fosse algum desocupado, vagabundeando pela noite, que ficou batendo na janela. Mas eu sei que não era isso, porque o barulho do cavalo, os relinchos, o trotar e os murros aconteciam ao mesmo tempo. E eu sentia que não era nada bom. Bem, essa foi uma horrível experiência para uma criança de apenas 8 anos. Boa noite.